Olá, boa tarde. Hoje eu vou estar falando aqui sobre as questões para a prova 2, né? São as questões da segunda lista. Vou começar com a do grupo um, do dia um. É questão 7.17 do Sengel. Foi inclusive uma das questões que caiu na prova. Ele pede dar todos esses valores aqui, é troca de calor numa casa, né? Convecção não forçada e externa, né? Forçada externa, desculpa. E qual seria a sua resposta se a velocidade do vento fosse duplicada? Ele pede para você calcular a taxa de perda de calor com convecção e depois se duplicar a velocidade. Então, primeiro a gente vai fazer com os dados, depois a gente duplica essa velocidade aqui de km por hora, obviamente a gente tem que usar metros por segundo. Então, a gente primeiro precisa calcular o Reynolds, por aqui, né? A gente usa a temperatura do filme, a temperatura média, e pega os valores da tabela A15, que são esses valores aqui, o Nusselt, desculpa, o valor da viscosidade, né? Viscosidade dinâmica para achar o Reynolds. Calcula o Nusselt. Uma vez calculado, a gente usa também o K da tabela, né? Outro valor da tabela. E a gente também precisa do Prandtl. Os valores estão aqui, né? Estão em verde. Então a gente vai calcular o Nusselt pela fórmula que é para o fluxo combinado, baseado no número de Reynolds. Então a gente tem essa fórmula aqui, tem esse valor para Prandtl, para Nusselt. Uma vez com o Nusselt, a gente substitui na fórmula para achar o H, o coeficiente. Então a gente faz esse cálculo aqui, dá 32. Calcular a área também, que vai ser a área dessa parede aqui. 10 vezes 4, né, 40 metros quadrados. E também, depois a gente substitui na fórmula da taxa de transferência de calor, que é o que ele pede. Taxa de perda de calor. Então a gente tem aqui que é 9 kW. Depois a gente faz a mesma coisa, duplica a velocidade, que é a mesma coisa do que usar duas vezes o Reynolds, né? A diferença vai ser no número de Nusselt, né? Mas ele está bem aqui. Depois a gente vai usa a mesma fórmula para calcular o Nusselt. Depois a gente faz todo o processo igual, a gente chega a esse valor aqui, 16,2. A gente repara também que não é duas vezes o valor, né? Por mais que você duplique a velocidade, como a gente tem esse fator aqui, não é duas vezes o valor da taxa de perda de calor. Seguindo para o próximo exercício, né, o exercício do trem. Se eu não me engano, esse exercício também foi um exercício da prova, é um exercício bem simples. Ele pede para a gente calcular a temperatura na superfície. A gente tem também esses valores, calcula o Reynolds, vai na tabela com os valores da tabela, né? A gente vai precisar do número de Prandtl, o K e também da viscosidade, baseados na temperatura, né? Essa temperatura a gente tem o de 30, a gente faz com 30 graus mesmo, pode usar 35, 30 graus, e a gente faz todos os cálculos iguais, calcula o H, depois a gente precisa achar o H, para achar o H a gente precisa achar o Nusselt, usa para o fluxo combinado de novo, que é baseado no número de Reynolds, calcula o Nusselt, acha o Nusselt, substitui na fórmula do H, acha o H e substitui o H na fórmula do Q ponto, que é a taxa de transferência de calor, e a gente vai ter o ΔT como variável. Acha aqui, a gente acha o ΔT como 4,51 e pronto, substitui e chega a esse valor botei o valor de delta, mas aqui seria o valor de T, né? ΔT 4, soma com os 30 graus, a gente tem esse valor. Seguindo exercício, a gente tem esse Arão ATM, isso a 20 graus Celsius sobre a superfície placa fina de 0,5 metro de comprimento, né? A velocidade de escoamento do ar é 50. Usei 50 metros por segundo, né? E a superfície da placa é mantida em uma temperatura constante de 180 graus. Determine o coeficiente médio de troca de calor por transferência de calor por convecção. Agora ele pede aí pra gente achar o H, né? Esse valor aqui eu botei ele sem unidade, mas a unidade é... a unidade é watts por metro quadrado Kelvin, né? Se eu não me engano, acho que é isso. Watts por metro quadrado Celsius, Kelvin, dá no mesmo. Então, a gente sabe que H é igual a K sobre L vezes Nusselt, então a gente precisa achar o Nusselt, o K a gente tem, da tabela, né? Que a gente vai usar a gente tem o ΔT, calcula a temperatura de filme e vai na tabela. O K vai ser esse aqui. A gente precisa calcular o Reynolds, acha o Reynolds, substituindo o Nusselt também para fluxo combinado, né, baseado no Reynolds. Acha o Nusselt, calcula o H por essa fórmula
tem que H é 93,68. Aqui não são bananas, não são laranjas, é 93,68 watts por metro Kelvin. Metro quadrado Kelvin. Depois agora a gente tem transferência de calor no braço. Eu acabei, inclusive, pintando aqui, desconsiderar isso, né? É uma pessoa que sente os braços cobertos no ar com vento a 10 graus Celsius e 50 km por hora. Inicialmente a temperatura da pele do braço é 30 graus. Trate o braço como um cilindro de 0,6 metros de comprimento e 7,5 de diâmetro. É um braço de diâmetro constante. E determine sua taxa de perda de calor. Aqui eu fiquei numa dúvida, eu botei aqui só para perguntar ao professor, que era qual núcleo eu usar, se era o da tabela ou o da fórmula. Acabei usando o da fórmula, que o professor usou, falou que era mais adequado. Então, de novo, o mesmo processo. Tabela tem temperatura média, né? Temperatura do filme 30 vai ser a média entre 10 e 30, 20 graus, a 15 igual a 20 graus, acha todos esses valores da tabela, substitui no Reynolds, tem o valor de Reynolds, e substitui depois na fórmula do Nusselt para cilindro, que é essa aqui, uma fórmula um pouco mais complicadinha, chega a esse valor aqui. A gente tem que, aqui eu esqueci, 0. Aqui seria, a gente chega a esse valor aqui, né? E acha o Nusselt como 134. A H a gente vai calcular também pela mesma fórmula, só que em vez de usar o L, a gente usa o D, que dá basicamente a mesma coisa. Do diâmetro, né? Vai ser o diâmetro em vez do comprimento, que aqui a gente pode ver que a gente usa o comprimento de 8 metros, que é o comprimento de cima. Então, aí. Exatamente. Então a gente vai calcular aqui, acha o H e substitui o H, ele pede determine sua taxa de perda de calor, ele pede o Q ponto. Então substitui o H, o AS a gente tem também, que a gente vai ser 0,075, né, 7,5 centímetros vezes π vezes o comprimento, que é 0,6 de braço. Ele pede também trate o braço, né, determine a taxa de perda de calor de cada braço, né, dos dois. Então a gente tem que o Q ponto é igual a 127 watts. Agora, para fechar a lista 1, também entra uma troca de calor. Os componentes do sistema eletrônico são localizados em um duto horizontal de 1,5 metro de comprimento, com seção transversal de 20 por 20. Então ele pede para a gente fazer os cálculos, né, nessa seção, e no final aqui ele vai pedir para a gente achar o Q ponto de novo, né? Determine a potência total dos dispositivos eletrônicos que podem ser montados no duto. É basicamente a taxa de transferência de calor, né, em watts. Então a gente acha a temperatura do filme, vai na tabela 15, calcula o Reynolds, mesmo processo. Aqui a gente tem que a velocidade é metros por minuto, né? Então a gente tem que passar essa velocidade por metros por segundo. Calcula o Nusselt. Dessa vez a gente tem um Reynolds menor, a gente calcula o Nusselt por outra fórmula, né? Pro Reynolds adequado, também levando em conta que é uma seção quadrada de superfície plana. Nusselt encontra, substitui na fórmula do H, desculpa, com os valores que a gente já tem, 0,2 da seção transversal, né, que seria essa parte aqui de cima. H, acha o valor de H em watts por metro Kelvin. A gente tem também esse valor de área, né, a área da superfície, que são 4 superfícies. Então a gente tem esse valor aqui, Q ponto, calcula aqui, 642 watts. Agora a gente passa para já a lista do dia 2. A gente começa com a questão 1, inclusive foi a questão que eu fiz. Ele pede para a gente determinar o coeficiente médio de transferência de calor entre a água e os tubos, bem como o número de tubos necessários para atingir a taxa de transferência de calor no condensador. É um problema de condensador. A gente tem as temperaturas de 10 graus. A gente tem 10 graus e 24 graus, né? Que são a temperatura da água e a temperatura que a água entra e a temperatura que a água sai, né? A gente tem que a temperatura dos tubos é 30 graus. Essa vai ser a temperatura da superfície que vai ser usada mais na frente. Então, beleza? Dessa vez, como a gente está usando água, em vez de usar a tabela 15, que é para ar, a gente usa a tabela, obviamente, para água. A tabela A9, nesse caso. A gente depois vai calcular. Só um minutinho. Bom, voltando aqui, né? A gente vai usar a tabela 9, né? Como eu falei. Calcula o ρ. Calcula o ρ não, a gente usa o ρ da tabela, CP da tabela.
aqui, esse HFG é um valor dado pela tabela também, né? É o valor da tabela, não é do problema, né? É o valor da tabela para água, que é a entalpia de vaporização, que a gente vai precisar mais para frente também. Calcula também, a gente vai calcular o M ponto, né? Que é a vazão mássica, a taxa mássica, né? Que é dado por essa fórmula, calcula, a gente tem que o M ponto é 0,4518 kg por segundo. O ρ, a área de seção transversal vezes a velocidade média, que é a velocidade, nada mais. Então depois a gente vai calcular o Q ponto pela fórmula do CP, usando o M ponto e CP e o ΔT, calcula aqui 26,46 watts. Depois vai calcular o Q ponto total, esse é o Q ponto para cada tubo, né? Calcula o Q ponto total usando o HFG ali e o M ponto, né? A entalpia de vaporização e a taxa máxima, que é quanto que precisa total, e chega a esse valor aqui, 364,65. Faz um sobre outro para descobrir o número de tubos, 13,8 tubos. Primeira parte está feita. Depois a gente precisa achar também, bem como aqui número de tubos, determina o coeficiente médio de transferência de calor. Precisa achar o H, que é esse valor aqui. Para achar o H, a gente sabe que é Q ponto sobre AS delta TLN. Então a gente já tem o Q ponto, a gente já tem o AS, que a gente precisa calcular, desculpa, o AS ainda, mas é fácil, é πdl, tem aqui a área da superfície, e o delta TLN, né, calculando a temperatura média logarítmica. A gente tem que é 11,36. Bota aqui na tabela os valores, tem que o H é 12,1 kW por metro quadrado Celsius. Segundo exercício, esse exercício agora é também de novo interno, convecção interna, e agora passando pelo esse duto na casa da pessoa. No sótão, né, determine a temperatura da saída do ar na saída e a taxa de perda de calor a partir do duto para o espaço de ar no sótão. A gente vai usar, de novo, como a gente estava falando de ar, a gente vai usar a tabela 15, né? Usa esses valores, ρ, K, viscosidade, CP e Prandtl. Vai agora calcular o Reynolds, que a gente vai precisar. A gente sabe que o Reynolds é velocidade média vezes DH, né, que é a área da seção, é o diâmetro característico, né, a seção transversal característica, vezes a viscosidade. A gente sabe que, como é uma seção quadrada, né, é 15 por 15, a gente sabe que vai ser 15 também. A gente vai ter essa fórmula aqui para qualquer coisa. Velocidade média, a gente vai usar esse valor aqui, que vai ser, porque aqui a gente tem a taxa volumétrica, né? Então a gente vai dividir ela pela área. Então a gente vai ter esse valor aqui, né? Dividindo pela área, porque aqui é metros cúbicos por segundo e aqui vai ser metros quadrados. Então a resposta vai ser em metros por segundo. Calculo Reynolds, aí vai ter essas condições aqui, né? Que vai ser, o fluxo vai estar plenamente desenvolvido já quando a gente for analisar, então a gente não pode usar o equacionamento a seguir. A gente vai usar essa fórmula de Nusselt, calculou Nusselt, substitui o Nusselt nessa fórmula aqui, né, que é a mesma coisa que a gente estava usando, a única diferença é que a gente vai usar o DH aqui embaixo, né, que é 0,15. Na prática é a mesma fórmula, né, porque é uma seção quadrada. Nusselt calcula, a gente tem que o H é 144,81 watts por metro quadrado Kelvin. Desculpa, esse é o Nusselt, né? A gente tem que o H é 28,5 watts por metro quadrado Kelvin. Substitui isso na fórmula do Q ponto, que a gente vai precisar para encontrar o que ele pede, né? Que é a temperatura e a taxa de perda. Então, a gente vai... Primeiro, a gente precisa disso, né? Mas primeiro a gente precisa achar a temperatura por essa fórmula aqui. Que tá no equacionamento, né? A gente vai substituindo valores, temperatura da superfície, temperatura do inlet, H, AS, M ponto e CP. São todos os valores que a gente tem, valores da tabela ou valores do problema. A gente tem que a temperatura de exit, né? Temperatura TE exit, que é a temperatura da saída, é 76,42, obviamente maior do que a temperatura de entrada. Com isso a gente pode substituir no ΔTLN, a gente tem que o ΔTLN é 10,11,
Substituindo na fórmula do Q ponto, a gente tem que o Q ponto é 1728,94, praticamente 1729 watts. Próximo exercício, ele pede duas coisas agora. Determina a temperatura de saída de ar e a temperatura mais elevada na superfície dos componentes do duto. A gente vai primeiro fazer a temperatura de saída do ar, que é usando essa fórmula aqui do Q ponto. Aqui seria Q ponto, né, e M ponto em cima também. A gente vai considerar o ar como 35 graus, porque a gente tem aqui a 27, aí vai ter vai esquentar um pouco, então a gente vai considerar a TF como 35 graus. A gente vai ver no final que é uma consideração adequada, já que o TE que a gente chegou, né, a temperatura de saída foi 41, quase 42 graus. A média ficaria realmente perto ali dos 35. Então a gente vai usar os dados da tabela, calcula o M ponto por essa fórmula, encontra aqui como 0,01241 kg por segundo. Substitui essa na fórmula do Q ponto. A gente tem que a temperatura isola a temperatura de saída, né? Os outros valores todos a gente já tem. A gente vai considerar aqui a temperatura de saída com 41,96 graus Celsius. Já com esse valor, a gente pode calcular a temperatura mais elevada na superfície dos componentes do duto por essa fórmula aqui. Para ela, a gente vai precisar calcular o H, que a gente não tem, e vai ser aquele processo de sempre. Primeiro vai calcular o AS a gente tem, o que ponto a gente tem, o TE a gente tem, o AS a gente não tem, mas é super fácil de calcular, né? A gente tem aqui. Vai, de novo, sabe que o H a gente precisa do Nusselt a gente precisa do Reynolds, faz todos esses valores aqui, todos os cálculos, mesma coisa do não forçado, né? A gente só tem que se atentar à faixa de Reynolds, que vai ser essa aqui, então logo a gente vai usar a equação de Nusselt para encontrar o Nusselt, vai ser essa aqui, 0,8, que é para o fluxo laminar. A gente tem que Nusselt é 16,4, substituir nessa forma aqui para achar o H, a gente achou o H 2,63 watts por metro quadrado Kelvin, substitui na fórmula da temperatura elevada, pronto, temperatura mais elevada na superfície do duto é igual a 72,5 graus Celsius. Próximo exercício, já está entrando aí na reta final da segunda lista. A gente precisa nesse exercício também, exercício de A e B. Primeira parte é determinar a resistência térmica do trocador de calor por unidade de comprimento, que a gente vai usar um metro, né? E os coeficientes globais de transferência de calor, UI e UO. Esse exercício é bem fácil, é basicamente só aplicar a fórmula. Respondi ele aí em 8 linhas, né? 4 linhas para A, 4 linhas para B. A gente tem essa fórmula aqui, que vai mais complicadinha, eu pulei todos os cálculos, né? Fiz tudo na calculadora. A gente encontra, são todos valores dados pelo problema. A única coisa que a gente precisa calcular são as áreas, que são dadas aqui, calculadas aqui, baseados, né, no diâmetro interno e externo. Depois a gente substitui valores nessa forma, a gente tem que o R é igual a 0, e também ele pede para usar metro, né? Então aqui a área, considerando 1 metro, a área da superfície, né? E a gente tem que o R é igual a 0,0837 Celsius por watt. Depois a gente tem, para encontrar, a gente sabe que R é igual a 1 sobre o A, logo U é igual a 1 sobre RA. Aí a gente vai calcular o 1 e o 0, né, que são aqui, ó. A gente usou o 1 e o 0. Calcula o 1, substitui os valores, né, o R é o valor que a gente encontrou, e o A, esse valor da área aqui. Muito fácil, calculou 1, 317 watts por metro quadrado Kelvin, ou Celsius, dá no mesmo, né? E o 0, 238 watts por metro quadrado Celsius, ou Kelvin, tanto faz. Último exercício, né, da lista 2. Esse ele pede para determinar a taxa de transferência de calor e o comprimento do tubo necessário para alcançá-la. Esse também é um exercício bem fácil, foi resolvido bem rápido. A gente vai precisar calcular a taxa, essa forma da taxa. E uma vez calculada a taxa, a gente vai calcular também a área. É o comprimento, né? Desculpa. Beleza. A gente calcula o Q ponto, com valores todos que a gente já tem, 0,3 que é dado, 2.100 que a gente vai calcular, né, do óleo, vezes o 40, que é o ΔT, que é a variação de temperatura que a gente tem. Calcula 70,
Calcula aqui para esses valores, né? Temperatura de 130, exatamente. A gente tem que e a gente precisa achar o AS. A gente calcula aqui o Q ponto. Depois, para achar o AS, a gente vai precisar do delta TLN, calculado dessa maneira aqui. AS na área da superfície igual a 43,81. Uma vez encontrada essa área da superfície, fica fácil. A gente joga aqui para achar o comprimento. AS igual a π dl. O π a gente tem, d a gente tem. A gente tem que o L é igual a S sobre πd. Então a gente tem que o AS é igual a o L é igual a 6,97 metros. Dando início aqui à terceira lista, né, a lista do dia 3, a gente tem esse exercício que foi outro que caiu na prova, que também vai ser um exercício bem tranquilo. Ele não está plenamente desenvolvido aqui, mas eu vou andando pelo passo a passo e vou explicando como que faz também. É um trocador de calor de casco com tubo de 2 passos, e no casco e 8 passos no tubo é utilizado para aquecer álcool etílico, daí o CP do álcool, nos tubos de 25 para 70 graus, a uma taxa de 2,1 kg por segundo. O aquecimento deve ser feito com água CP, que dá o valor de CP, né, que entra do lado do casco a 95 graus e deixa do lado do tubo. Então, beleza. Ele dá todos esses valores, a gente vai precisar usar a tabela para resolver esse problema, né? É uma figura, na verdade, um gráfico. Eu vou pegar até uma colinha aqui, porque eu fiz esse exercício num papel de fora. Eu vou pegar aqui para poder dar uma olhada. Só um minutinho. Aqui tá ele. Então, a gente vai primeiro calcular o Q ponto. Calculando o Q ponto, que a gente tem que é 252,315, a gente tem todos esses valores, né? M ponto, CP e delta T, a gente calculou o Q ponto. Uma vez calculado, a gente guarda esses valores. E a gente vai calcular o P e o R, que são valores que a gente vai usar lá na tabela, no gráfico da figura 13,18. A gente vai calcular esses valores aqui. O P a gente vai ter que é igual a 0,7 e o R igual a 0,9. Lá na figura, a gente vai encontrar os valores. Eu posso ver se eu consigo abrir a figura aqui. Só um minutinho. Bom, não vem ao caso, não vou ter que abrir muita coisa, mas eu vou falando. É uma figura que a gente vai encontrar o valor de NTU, né? É o valor de F, né? E uma vez encontrado esse valor de F, a gente usa ele na fórmula do Q ponto aqui para achar o valor da área. Que a gente vai botar, vai ser Q ponto igual a U vezes A, F, o delta TLN. Ou basicamente, esse valor que a gente já tem aqui. Basicamente, a gente vai isolar para a área. A gente vai isolar a área nessa forma, a gente vai ter que a área é igual a Q ponto sobre U vezes F, que é o fator que a gente encontrou pela figura, que vai ser 0,77. A gente vai encontrar que o valor da área é 15,4 metros quadrados. Muito bom. Vamos para o segundo exercício. Esse ele pede para resolver por dois métodos, né? Ele pede para resolver pelo método LMTD e o método do Epson NTU, método do NTU. Primeiro método, Q ponto, a gente vai encontrar 33,84 kN. A gente sabe também que esse é o valor, que Q ponto pode ser obtido por essa outra fórmula. Lembra, ele pede para encontrar a temperatura de saída e a vazão máxima, né? Que é Q ponto e a temperatura de saída. Então, pronto. A gente vai encontrar a temperatura de saída, a gente isolando nesse valor aqui. Delta T Ln igual a 17,5. A temperatura vai ser, a gente vai encontrar aqui, uma vez encontrado esse valor, substituir na fórmula da temperatura. Aqui, do delta TLN, a gente já tem um valor dele, né? A gente vai chegar que a temperatura de saída é de 79,8 graus Celsius. Substituindo aqui na fórmula do Q ponto, usando o CP, a gente tem que é 0,287 kg por segundo em ponto. Agora, usando o método do NTU também, que para mim, pessoalmente, eu encontrei ser mais fácil. A gente vai calcular o C mínimo sobre o C máximo, que é 0, baseado nos dados da questão, que o C é igual a m.cp. Uma vez a gente vai encontrar, a gente vai usar a fórmula do NTU. A gente sabe que o Epson é
Qual que é o nome? Tem aqui no Epsilon efetividade, não é efetividade, é o quanto que ele consegue. Mais embaixo eu vou. Então, exercício aqui eu fiz. Esqueci o nome do termo. Enfim, é um termo de quanto que ele consegue aproveitar de energia, né? Eu não consigo lembrar o nome. Então a gente vai usar o NTU, calcula o NTU, vai calcular o Q ponto máximo. E uma vez calculado o Q ponto máximo, a gente usa o Epsilon, que vai ser o Q ponto sobre Q ponto máximo, para achar a temperatura de saída, que vai ser a única incógnita. A gente vai ter o Q ponto é igual a 25.380 watts. Faz esses cálculos, depois para achar o M ponto, a gente acha os mesmos valores. Aqui, eles vão simultaneamente, né? Um método mais numérico assim. Próximo exercício, vapor deve ser condensado sobre o lado do casco de um condensador de 1 metro, dá todos esses valores aqui. Então a gente vai achar primeiro o C mínimo. Esse foi uma questão que teve na prova, não, acho que não. O C ponto mínimo calcula esse valor. A gente usa o C igual a zero, porque acontece troca de fase, né? Então o C é sempre igual a zero. Calculou o Q ponto, por essa forma aqui, Q ponto máximo igual a C mínimo, vezes a temperatura do inlet menos a temperatura do outlet, a gente tem que 38,31 kN. Calcula a área, aqui a gente tem uma coisa importante, né? A gente usa que são 8 passes, então a área da superfície são 8 passes, vezes N, que vai ser 50 tubos, é o número de tubos de cada passe, vezes aí a fórmula do cilindro. A gente tem que a temperatura da superfície é 37,7 metros quadrados. Usando o NTU, a gente sabe que NTU é igual a U vezes a área da superfície sobre C mínimo. Substituindo o valor, a gente tem que NTU é 44,27. A gente sabe que a fórmula do Epsilon é igual a 1 menos E elevado a menos NTU, que é igual a 1. Porque NTU com esse valor aqui vai dar aproximadamente 1. Logo a eficiência, lembrei, eficiência, vai ser igual a 1, Q ponto é igual a Q ponto máximo, porque esse valor aqui é muito perto de 1 e muito perto de 0. Q ponto encontra o M ponto 0,0157 kg por segundo. Temos mais dois exercícios aqui para fechar. Agora ele pede um trocador de calor, de escoamento cruzado e efetividade. Essa foi uma questão da prova, que eu inclusive fiz e acredito que eu tenha acertado. Efetividade, eu separei os valores aqui, temperatura de entrada, temperatura da água da entrada, temperatura da água da saída, CP do ar, CP da água, vazão máxima do ar e vazão máxima da água. Depois a gente vai calcular o C do ar, o C da água, usa a mesma fórmula, né? M ponto vezes CP, obviamente usando o M ponto da água e o CP da água para calcular o da água, o M ponto do ar e o CP do ar para calcular do ar, usando sempre os respectivos. A gente vai ter que esses valores, um sobre o outro dá 0,25. Usando a tabela, isso é uma tabela não, uma figura, outro gráfico, para calcular o NTU, para Epsilon igual a 0,7 e C igual a 0,25, a gente tem que NTU é igual a 1,4, figura 11,26. Depois, substituindo a fórmula do NTU, a gente sabe que NTU é igual a área da superfície vezes U sobre C mínimo. A gente só não tem área da superfície, a gente conta que a área da superfície é 49,90 metros quadrados. Para fechar, a gente tem essa outra questão, que, se eu não me engano, também caiu na prova. Agora eu não estou lembrado, acredito que sim. A gente tem o C, a gente vai encontrar os Cs, né? A gente pede várias coisas, ele pede a temperatura de saída da água fria, efetividade da troca de calor, a vazão máxima da água fria e a taxa de transferência de calor. Aqui, ó. Então pronto. A gente vai encontrar, faz aqui a fórmula do Cs, encontra os valores do Cs e depois a gente vai calcular o Q ponto máximo e o Q ponto real. A gente tem que o Q ponto máximo é 88,825, o Q ponto real, que é utilizando o CH, né, que é esse aí valor aqui, a gente encontra. A efetividade, a gente sabe que é um sobre outro, a efetividade vai ser 35%, né, 0,35. E depois para calcular o C mínimo sobre C máximo, e o C vai ser 0,08. Substituindo a fórmula da NTU respectiva, né, a gente tem aqui, a gente encontra o valor de NTU. Uma vez encontrando o valor de NTU, a gente vai encontrar o valor da área. E é isso
Agradeço pela atenção de vocês e eu fico por aqui.